Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e a gente está começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. No episódio de hoje a gente vai reproduzir mais um debate entre o Semir e o Leandro Guedes, que ocorreu no 4º Seminário de Divulgação Científica, realizado na FAC, na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora. O debate foi realizado ainda em 2023. E o debate teve como pano de fundo um artigo do Semir intitulado Henri Fayol e o método experimental de Claude Bernard. Antes de começarmos, só lembrar que esse podcast está disponível nas plataformas de streaming, no nosso blog, o Resultado Geral, blog de crítica da economia política, e também no canal no YouTube Crítica Marxista. Dito isso, vamos ao debate. Agora a gente vai ouvir um pouco o Elsemir sobre um artigo publicado recentemente nos cadernos EBAP, uma revista importante aí no Brasil na área da administração. Vou fazer uma rápida apresentação. O Elsemir é doutor em administração pela UFMG e professor associado da UFJF. Ele é também professor do programa de pós-graduação em administração da UFJF, e também da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. O Semir desenvolve pesquisas em história da administração, história do pensamento administrativo, história do pensamento econômico, história da ciência administrativa e economia política das organizações. Vai compartilhar um pouco com a gente sobre o artigo Henri Fayol e o método experimental de Claude Bernard, que foi publicado recentemente, em 2022. E aí, Elsemir, para a gente começar a conversa, em primeiro lugar, para a gente se inserir no contexto, eu gostaria que você fizesse uma apresentação a respeito do Henri Fayol e do Claude Bernard, quem foram esses dois agentes importantes na pesquisa e como eles tiveram influência. Bom, eu acho que certamente o Fayol está mais familiarizado aos ouvidos de quem está na administração do que o Bernard. Mas a gente está falando aqui de dois franceses, e o Fayol em particular, que é mais conhecido da administração, mas infelizmente eu acho que ele é mais conhecido, mas ele é pouco estudado. Assim. A gente ouve falar, mas não conhece, não estudou de fato os detalhes das ideias do Fayol. Infelizmente, a pesquisa sobre o pensamento administrativo me parece ainda ser muito precária, muito limitada. E ele foi um engenheiro de formação, engenheiro de Minas, e também um executivo de uma mineradora e uma siderúrgica francesa, desde os anos 80 do século XIX e foi até a década de 20 do século XX. E ele me parece que ele se tornou um teórico especial, assim, particular, porque ele, ao mesmo tempo que ele era um teórico, ele era um praticante, ele era um executivo principal dessas grandes empresas aí. E ele ficou muito conhecido por essa doutrina que ele apresentou, que eu tenho a impressão de ser muito assim uma resposta que o Fayol tentou apresentar ao crescimento das grandes corporações naquela época, o problema de como você vai governar, inclusive um termo que ele usa que a tradução em português ignorou, que é gouverner, ele usa essa expressão de governança lá em 16 para falar, portanto, aí dessa coordenação geral da grande empresa. Então eu acho que ele é uma resposta a isso. Ele ficou conhecido por uma série de coisas, de capacidades administrativas, de funções administrativas, mas muita gente, inclusive, vê nele como se fosse Mas, de fato, eu concordo com isso. Há nele muitas coisas embrionárias que depois são desenvolvidas por outras correntes e nem sempre reconhecem que isso já estava ali embrionário, por exemplo, como uma estratégia empresarial. Mas tem gente que hoje em dia reconhece que ele tem ali algumas contribuições para isso, a estruturação organizacional, de como é que se estrutura a empresa, enfim. Mas eu acho interessante mas também existe um Fayol pouco desconhecido, assim, para além disso, Por exemplo, ele esteve envolvido com as ideias corporativistas do início do século XX, tentando ali, ele estava exatamente inserido na França diante dos distúrbios sociais,
e tentava encontrar ali uma saída entre aquele liberalismo clássico, né, que ele também via que não tinha como dar respostas satisfatórias, e ao mesmo tempo ele queria evitar a todo custo a alternativa russa, né, de então socialista, né? Enfim, então ele tem algumas proximidades com relação a isso também. Então, enfim, eu acho que existem aspectos nele. Tem um texto sobre o Fayol que eu escrevi especificamente sobre esse assunto, né? Então, assim, ele deixou profundas contribuições para a administração, né? Então ele é muito reconhecido por isso. E o Claude Bernard, que ele foi um fisiólogo, né, francês também, ele ficou muito conhecido com a publicação do livro dele, Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, né, em 1865. E esse livro foi considerado, assim, para a época uma grande revolução, assim. Muita gente via nele uma revolução do mesmo peso da Revolução Cartesiana, pra vocês terem noção, assim. Ele foi reputado, né, como uma grande contribuição para o avanço do conhecimento científico. E ele desenvolveu nesse livro a ideia de que os organismos vivos tinham um meio interior, né, que ele chamava, o conceito é esse, né, de meio interior, e que esse meio interior buscava estabelecer um certo equilíbrio, né, interno com relação às coisas que se passavam fora dele. Isso foi fundamental para o desenvolvimento do conceito na biologia de homeostase, que foi, né, pelas mãos do americano, né, o Cannon, né, que acabou desenvolvendo isso mais adiante. Mas você tem noção da influência que esse Bernard teve, e inclusive para a administração, eu acho que é uma coisa interessantíssima, pouca gente sabe, é o fato de que as ideias do Bernard atravessaram o Atlântico, além de chegar a Cannon, mas também alcançaram um professor em Harvard chamado Henderson, que, inspirado no Bernard, mas também em outros autores, né, como o Pareto e outros mais, né, ele tentou transpor essa ideia de um equilíbrio, né, dos organismos vivos para o plano social. E isso levou ele a considerar a ideia, portanto, vindo até um pouco de Pareto também, né, de um sistema social. Então as próprias empresas passavam a ser entendidas aí como se fossem sistemas sociais buscando o equilíbrio, né, assim como os organismos vivos o faziam, né. E eu acho isso, e ele o Henderson influenciou uma série de autores que a gente conhece na administração, como Elton Mayo, da Escola de Relações Humanas, influenciou o próprio Talcott Parsons, que teve influência na administração também muito forte, mas um pouco mais na sociologia, né? Influenciou também o Barnard, né? com a discussão sobre exatamente as empresas como sistemas cooperativos, né? Enfim, então ele teve uma influência interessante, a gente chamar atenção para isso, né? De como é que essa ideia das empresas como sistema social vem da fisiologia. E é importante você ver que foi interessante. Em Harvard, que é considerada ali o palco do estabelecimento exatamente da escola de administração, né? E eu estou falando do Henderson nos anos 30 do século XX, e que vai desenvolver também ali a chamada teoria das organizações sob essa base, né? Eu acho muito interessante chamar atenção para isso, né? Ou seja, de que é possível mesmo dizer que o desenvolvimento das ideias administrativas e organizacionais ali nos Estados Unidos, em particular a parte de Harvard, tem a ver com a influência da fisiologia, né? Então, assim, são dois autores que foram importantes e também tiveram muita influência, né? Sim. E, Eusemi, considerando os aspectos do texto propriamente, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a problemática de pesquisa e os principais resultados aos quais a sua pesquisa chegou. Então, eu acho interessante até de começar por um ponto que é sempre muito, assim, repleto de maus entendidos, né? Porque, em geral, o faiolismo, né, ele na nossa área, na administração, ele é visto muito como se fosse uma abordagem chamada abordagem mecânica, né? Como se projetasse sobre as empresas um modo mecânico de organização, né? Como se fosse uma ideia simplista das empresas e bastasse você movimentar algumas partes dela ali que elas funcionariam, né? Enfim, como se tivesse uma imagem de uma máquina ali. Essa ideia é uma ideia que corta praticamente o século XX quase todo, né? E até hoje tem essa tentativa de apresentar o Fayol como se fosse assim. O problema é que quando você lê o Fayol com isenção,
você vai encontrar, na verdade, analogias com a biologia nos textos dele, desde 1900, para tudo quanto é lado no texto, né? E de modo assim, absurdamente visível, né? Eu não sei como é que se ignora, porque geralmente é apresentado o Fayol como se fosse uma abordagem de máquina e que uma inspiração na biologia só viria décadas depois, né? Lá para os anos 50, anos 60 do século XX. Mas é muito curioso como é que, na verdade, o Fayol, até antes do Henderson em Harvard, como eu estava falando, o Henderson estava lá nos anos 30, né? E o Fayol, em 1900, já tinha analogias com a biologia para tudo quanto é lado, para pensar a empresa como se fosse um organismo vivo, como se fosse um corpo, né? Ele usava essa analogia de tudo quanto é jeito, né? E por conta disso, ele chegou a dizer, inclusive, por exemplo, só você ter uma ideia, né, de que o administrador tem que lidar com a empresa assim como o médico lida com o paciente. O paciente tem uma doença, né, e aí o médico prescreve um remédio, né, para solucionar um problema daquele organismo. E a empresa é a mesma coisa, né? O administrador apresentaria, portanto, também remédios para os problemas que as empresas padecem. Então essa analogia com a biologia é uma coisa assim, é permanente. Olha, eu vou até mais longe. As ideias do Fayol de função, das chamadas funções, né? Então, função comercial, função técnica, função contábil, as ideias de função dele. Essas ideias vêm de função da fisiologia, da função dos órgãos, né? Os órgãos e suas funções. Vem daí, na verdade, a fisiologia. Então, eu acho interessantíssimo de marcar isso para começar o ponto, né? E aí, por conta disso, o próprio Fayol e outros, e os seus seguidores, começaram a apresentar as ideias do fayolismo como se fosse aderente ou fundamentadas nas ideias do Claude Bernard de uma fisiologia experimental, de uma medicina experimental, né? E o Fayol mesmo se encarregou de dizer isso em textos de 1918, dizendo que ele era um adepto, né, um seguidor profundo do Claude Bernard, e de que se inspirou nele, né? Tanto é que ele até tentava fazer uma certa aproximação. Então, assim como o Claude Bernard desenvolveu uma medicina experimental, o Fayol teria também desenvolvido lá uma administração experimental, né? Tentando fazer essa aproximação. E aí que eu acho interessante, assim, que para fazer esse argumento, né, dessa aproximação, o que eu acho muito interessante é que não há, embora o Fayol já fale de biologia desde 1900, não há registros nos textos do próprio Fayol de que ele tenha, vamos dizer assim, alguma ligação direta, explícita nos textos, né, com as ideias do Claude Bernard até 1918. Não tem. Mas a obra principal do Fayol é de 1916, né? Onde supostamente ele e os seus seguidores afirmam, está lá, claro, uma passagem que mostra que o Fayol era um profundo adepto do Claude Bernard. Só que assim, como a evidência é muito complicada, se não tem essas evidências muito fortes, né? Aí eu comecei a exatamente tentar fazer essa inquirição, né? Assim, quando é que foi essa adesão de fato do Fayol com relação a esse método experimental que ele disse é o fundamento das suas próprias ideias, né? Quando isso aconteceu e como isso aconteceu, né? Então, um pouco da problemática, vamos dizer assim, que é colocada pela pesquisa, né, é tentar resolver essa questão aí. E me parece que é lacunar, assim, né? Porque você procura por tudo quanto é lugar respostas para isso e você não encontra, né? Então, assim, quando é que foi de fato aí que essa coisa aconteceu? E aí a pesquisa, ela procedeu, né, assim, dedicando, em termos metodológicos, assim, aquele exercício, né, de ler os textos dos dois autores, tentando compreender ali os seus elementos essenciais, né, que eu vou deixar aqui de lado esses detalhes por enquanto, mas para chamar atenção para algumas descobertas que me pareceram ser fundamentais, assim, com relação ao que teria se passado de fato, né? E você vai observando o seguinte, que quando você vai... Então o que eu fiz? Eu peguei tudo que o Fayol escreveu, tudo que eu consegui botar às mãos, né? Muita coisa, tem algumas coisas que são publicadas depois, como cartas, que eu consegui também acesso. Então eu acabei pegando tudo que tinha do Fayol
que foi escrito, que a gente conhece, né? Pelo menos uma grande parte. Tem uma partezinha que eu não tive acesso ainda, mas nem foi digitalizada lá na França, então não tive, só indo lá, e ainda, né, não tem dinheiro para isso. Então tem uma partezinha lá que, mas segundo as pessoas que foram lá, né, não tem nenhum elemento que prejudicaria, assim, né, a pesquisa, os resultados aos quais eu cheguei, pelo menos até agora, né. Então assim, eu peguei tudo dele e peguei tudo que eu tinha do Bernard também, do Claude Bernard, né, especialmente o livro que é a base de tudo, né, enfim, dessa medicina experimental. E aí eu achei coisas interessantíssimas. Então, por exemplo, a afirmação de que o Fayol faz, né, e os seus seguidores fazem também, de que o Fayol seguia o Bernard e que a prova disso estaria numa passagem que tem no livro principal do Fayol de 1916, então as datas são importantes, né? De 1916, parece um investigador, assim, mas é um processo de investigação, né? Em 1916, haveria lá uma passagem que confirmaria essa adesão do Fayol com relação ao Claude Bernard. Eu não vou cansá-los pegando a passagem, mas só para dizer o seguinte ponto que eu acho interessante. O lugar que essa passagem aparece, então eles destacam essa passagem e apresentam como se ela fosse, portanto, a prova de que o Fayol, para chegar às suas ideias, seguiu os preceitos do Claude Bernard. Ok? Só que o lugar em que essa passagem está é dentro de uma discussão específica em que o Fayol chama de pesquisa de aperfeiçoamentos como uma atribuição, uma responsabilidade do poder executivo, ou seja, dos gerentes, né, e dos gestores. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, os gestores, portanto, fazem pesquisas de aperfeiçoamento, observando a realidade ali para melhorar os seus processos, né? Olha que coisa interessante. Mas, portanto, o lugar onde a passagem destacada está não tem referência com o trajeto do Fayol, da pesquisa que ele fez para chegar às suas ideias. E nem cita o Claude Bernard nessa passagem. Então, assim, é uma passagem muito frágil, é uma vinculação muito frágil para sustentar que o Fayol estava inspirado, de fato, no método experimental do Claude Bernard, né? E assim, aí depois, além disso, eu comecei a fazer uma série de comparações entre o Fayol e o próprio Claude Bernard sobre as suas ideias, sobre o que era o experimento, né? E eu encontrei assim, inúmeras discrepâncias entre o que um afirma e o que o outro afirma, né? Inclusive discrepâncias no seguinte sentido, do Fayol afirmar coisas que o Bernard teria dito e que simplesmente não é isso que o Bernard disse. Tem discrepâncias a esse ponto, né? Mas assim, quando a gente compara, me deu a impressão de ter diferenças que são muito realmente marcantes, né? E o próprio Fayol, ele deixa muito claro isso, assim, olha, que a posição dele com relação ao método de investigação da empresa e tudo mais, né, tem a ver com a observação e o raciocínio, diz ele, né? São as peças principais, a observação e o raciocínio sobre o que é observado para você encontrar soluções para os problemas que são colocados. E ele chega a dizer que só era necessário realizar experiências se fosse preciso, se for preciso fazer experiência. Mas ele não explica o que são essas experiências. Só que no Bernard eu acho interessante que é totalmente diferente. No Bernard, a experiência, ela é em si, ela tem uma conotação laboratorial e ela é em si a marca, né, a base da ciência. Ela não é negociável. Não é fazer experiência se for necessário. A experiência, ela é o núcleo, né, duro das questões. E então, portanto, ele enfatiza muito mais esse experimento, né? Ou seja, o experimento não é, portanto, uma opção, ele é ele próprio a demarcação do que seria a investigação científica, né? E aí isso já permite a gente chamar a atenção que é uma coisa interessante, né? Que essa acepção laboratorial que tem no Claude Bernard, né, de experimentação, de experimento, ele ganha na boca do Fayol uma outra acepção diferente, né? Mas ele usa o mesmo termo e se diz inspirado nele. Ganha, na verdade, uma conotação de experiência empírica, no sentido de aprendizado durante a atividade da gestão. Então, experiência no sentido da minha experiência pessoal com o exercício da minha função, né? Muda completamente, né? Ou seja, é uma experiência pessoal, né? Tem a ver com isso, do dia a dia, né?
de que o professor Juvencio chamou certa vez de cotidiano administrativo, né? Então, assim, essa comparação inicial já me parece que coloca o Fayol de modo muito genericamente associado a esse método experimental do Bernard, assim, sabe? Só essas primeiras observações já demonstrariam isso aí. Então, aí eu comecei a observar também, assim, que eu tive a impressão de que se o Fayol se diz um seguidor do Bernard, ele foi um péssimo estudante, assim, né? Ele não foi um bom estudante daquilo que o Bernard mesmo apresentava, né? E assim, além de ter sido um mau estudante, eu comecei a observar que, se eu peguei todos os textos do Fayol, né, e comecei a observar a linha temporal e essas, né, da publicação dele e as várias dessemelhanças, né, que existem entre o Fayol e o Bernard, isso tudo acaba sugerindo, inclusive a leitura, sugerindo que o Fayol teria procedido à leitura do Claude Bernard depois de 16, né? E portanto me parece que ele teria tido algum contato de fato com o Claude Bernard lá para final dos anos de 1918 e não antes. Ou seja, né, todo o itinerário epistemológico, ou seja, todo o itinerário do conhecimento que o Fayol apresentou ao longo da sua carreira, né, do seu trabalho de pesquisa, vamos dizer assim, né, e que culminou na obra principal de 1916 e que é a obra máxima do fayolismo, né, não foi decisivamente informada pelo método do Claude Bernard, né? Então assim, mas por que o Fayol então busca essa associação com o Claude Bernard, né? E aí tem uma chave de leitura que eu acho que é interessante. Exatamente em 1917 para 1918, eles fundam lá na França o Centro de Estudos Administrativos. E tinha pretensão de influenciar o debate público sobre a gestão das empresas, o debate público sobre a gestão do Estado, o debate público também, inclusive, da gestão escolar, né? Era a ambição deles de chegar em empresa, Estado, escola. E aqui eu acho interessante, assim, é que me parece, isso aqui é interessante, né? Ou seja, começa a se fazer uma associação, embora não tenha base para isso, antes de 1918, para poder dizer que o fayolismo estava claramente ancorado num tipo de avanço científico que tinha grande reputação na época, né? Então, para você ter acesso aos círculos empresariais, né, políticos, escolares, me parece que essa associação prestava-se muito mais a essa finalidade de tentar influenciar o debate público na época do que, de fato, ter fundamentado a pesquisa que o Fayol mesmo disse ter levado adiante desde as suas experiências iniciais na década de 80 do século XIX, né? Então, enfim, esse é um ponto que me parece muito interessante, ou seja, o Fayol, na verdade, é um leitor tardio, né, do Claude Bernard. E tem um outro ponto que me parece muito interessante, que o Fayol chamou de administração experimental, como eu chamei a atenção, e como eu já mencionei, né, não tem uma conotação laboratorial, né, não tem uma experimentação rigorosa de fato, né, por exemplo, comparação com grupos diferentes, empresas diferentes, né, com grupos de controle, né, não tinha isso, né, não tem esses elementos para isso. E ele também não fez nenhum tipo de esforço intelectual, assim, olha, tem lá as ambições da pesquisa da natureza, então vamos transpor aqui o método experimental para os fenômenos sociais, né, e tem que levar em consideração isso, aquilo outro, fazer assim, assado, não tem esses elementos, né, depurados, né. E ele mesmo só transpõe dizendo que estava convencido de que o método experimental desenvolvido pelo Barnard estava totalmente adequado para as questões sociais ou para o fenômeno social, como ele também chegou a dizer, né? Só que o que eu acho interessante é que, assim, no Fayol, portanto, como não há essa acepção laboratorial, tem uma outra coisa que é muito mais importante do que isso lá, né? Que é o chamado senso de medida. E isso é uma coisa que vale a pena destacar no Fayol, né? Ou seja, o senso de medida é que ocupa o lugar mais importante no ideário do fayolismo e ocupa o lugar tão mais importante do que essa ambição científica, né? Assim, em termos do que está lá realmente desenvolvido e escrito, né?
E eu acho interessantíssimo, assim, porque isso me coloca uma impressão de que o Fayol foi aquele autor, assim, mais do que o Ford, por exemplo, ou mais do que o Taylor antes dele ali, né? Ele me parece que teve uma apreensão muito mais aproximada da prática administrativa, né? Do dia a dia, né? Da administração como uma prática social. E esse senso de medida expressa com isso com muita clareza, assim, que é aquela ideia de um tipo de um bom senso, né? Nesse plano das tarefas administrativas aí. E aí eu acho interessante dizer assim que me parece que isso explica muito, né, dessa acepção que a experiência ganha para ele. Ou seja, a experiência, na verdade, portanto, é esse aprendizado rotineiro, né, dado ali no plano objetivo, plano prático, né? E esse senso de medida é como se fosse uma espécie de guia, né, dessa prática, né? Ou seja, o que é a ideia ali? Olha, você não pode, por exemplo, ele pega tem vários exemplos disso, né? Mas a divisão do trabalho é uma, né? Então, olha, você não pode ter... Todo mundo sabe que a empresa tem que ter uma divisão do trabalho. A questão é, qual é o grau de divisão do trabalho? É muita divisão do trabalho ou é pouca divisão do trabalho, né? Aí ele vai dizer, olha, não dá para dizer a priori se é muito ou se é pouca. A questão toda é, tendo o objetivo econômico da empresa em tela e as circunstâncias que são mutantes, né? As circunstâncias de coisas e os homens ali que são mutantes, tem que haver um senso de medida, né? Para você estabelecer ao longo do tempo a variação desse grau de divisão do trabalho, porque ora uma pouca divisão do trabalho pode dar o resultado esperado, ora não mais, é preciso dividir um pouco mais, e assim você vai nesse processo permanente de ajuste, né? Isso é uma coisa interessantíssima, assim, para destacar, que me parece que isso é muito mais, diz muito mais do que é o faiolismo, né? E aí ajuda a explicar do porquê que essa ideia de experiência laboratorial que vem da fisiologia perde essa acepção no faiolismo, né? E o lugar principal que ocupa ali, na verdade, é esse senso de medida. Então, assim, em termos super sintéticos, a conclusão principal que o trabalho acaba chegando é um pouco essa, né? Assim, Fayol não foi influenciado para chegar às suas ideias, né, faiolistas, que estão ali objetivadas em 1916, ele não foi um leitor, um estudioso do Claude Bernard. Não foi, né? Me parece que essa associação é feita depois, em 1917 para 18, por outras razões, né? Por razões para tentar influenciar o debate público na época, mas em retrospecto tentam forçar uma associação, né, cuja base de associação é muito frágil, né? Então, na verdade, essa é a conclusão principal, assim, da pesquisa. Ótimo. E Elcemir, a metodologia que você utilizou, ela não é muito comum quando a gente olha para os trabalhos que se debruçam sobre o pensamento administrativo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os aspectos metodológicos do trabalho e como eles se diferenciam, né, dessas abordagens que a gente vê com mais frequência nesse tipo de trabalho. Eu cheguei a mencionar aqui que tem que o trabalho tem muito essa ideia de tentar mostrar como é que foi o itinerário epistemológico do autor, né? Esse termo, assim, enfim, né, eu não sei, assim, vamos dizer assim, não tem uma clareza de outros autores que tenham tratado dessa maneira na nossa área, né? Mas essa ideia de itinerário epistemológico é exatamente isso, assim, tentando expressar ali os caminhos percorridos, né, por um autor, no caso é o Fayol, para tentar capturar ali quais foram exatamente esses passos, né, que ele adotou para poder, passos dentro desse espectro do conhecimento, né, para tentar explicar de como é que ele chegou naquilo que ele chegou, né? Então essa é um primeiro ponto, assim, que me parece ser interessante, e chamando a atenção para o fato também, muitas vezes, tentando capturar ali as tradições também em que esses autores estavam inseridos, né? Tradições inclusive intelectuais. No caso do Fayol, eu não peguei tanto essa influência aqui, pelo menos na minha fala, mas no texto tem lá o problema do Comte, do positivismo francês, né? Tem outras questões assim. Só que eu acho que é interessante de chamar a atenção para o fato de que, como a gente mexe com o texto, né, a gente tem que abordar de uma maneira muito rigorosa, assim, né?
E rigorosos que eu digo é capturar esses textos todos e lê-los e relê-los incansavelmente, tentando ali exatamente fazer, no caso desse texto, né, fazer aquela comparação do Fayol com Claude Bernard também. E, obviamente, que assim, óbvio que aquilo que esses autores dizem de si mesmos ali, a gente reconhece, mas tenta problematizar, né, para fazer uma espécie de aplicação de um ceticismo ponderado, né? Assim, olha, o que eles dizem pode ter fundo de verdade, mas vejamos com mais cuidado, né? Então a gente observa isso com um tipo de uma análise um pouco mais crítica desses textos, né? E para que isso nos permita estabelecer exatamente as lacunas que estão ali, as lacunas de data, as lacunas das afirmações, né, as contradições internas dos textos, que permite a gente exatamente estabelecer esses pontos, né, enfim, deficitários, e aí conseguir preencher os problemas que a gente está perseguindo. Mas é sempre reconhecer nesses textos a sua estrutura fundamental, a sua lógica fundamental, né? Que é algo que o professor José Chazin, né, que para a gente é uma figura extremamente importante, chamou lá de análise imanente, né? Então a gente tenta proceder com esse tipo de método investigativo assim. É demorado, é cansativo, né, enfim, mas não tem outro jeito, né? É preciso ser feito dessa maneira. Só que eu acho que, eu tenho a impressão, né, eu posso estar errado, assim, então, talvez eu não fiz ainda uma percepção pela leitura que eu faço, né, então não fiz um estudo dedicado a isso, assim. Mas eu tenho a impressão de que quando se trata de estudar o pensamento administrativo, né, nessa linha mais do corte histórico, né, que a gente está interessado aqui, é muito deficiente haver um posicionamento metodológico claro, assim, sabe? Tem coisas, aqui e acolá, enfim, mas geralmente não é uma coisa assim muito desenvolvida e apresentada com clareza, né? E, vamos dizer assim, tem gente que faz algumas tentativas de métodos diferentes, que eu não vou aqui abrir, né, como afinidades eletivas de ideias e várias outras tentativas, mas em geral me parece, a impressão que eu tenho que a grande ausência de uma clareza com relação à posição metodológica de investigar esses textos tem a ver, na verdade, com uma certa ideia que é muito presente, inclusive mais hoje em dia, né? De que, vamos dizer assim, olha, no fundo vai ser sempre uma interpretação que você vai fazer do texto, então é impossível estabelecer a objetividade do próprio texto, porque é sempre a sua interpretação daquele texto. Então é uma interpretação, né, como outra possível interpretação. E eu, obviamente, assim, eu discordo dessa posição, porque, enfim, aí acaba que essa posição vai... Olha, como é uma interpretação aqui, né, então eu posso submeter essa leitura para finalidades meramente iconoclastas, para fazer revisionismo histórico, para fazer qualquer coisa, já que a objetividade do texto não está colocada, né? Então eu acho isso extremamente problemático, assim, nos dias de hoje, quando a gente fala de pensamento administrativo. Isso quando não ficam só na caricatura de apresentar as ideias de autores, baseado em outras caricaturas já feitas anteriormente, né, sem nenhum tipo de escrutínio. Então, assim, em termos metodológicos, eu acho que é muito deficitário, né? E esses trabalhos que a gente tem feito nessa linha, eu acho que tem contribuições importantes para serem apresentadas até para um público maior que não conhece, né, essas abordagens, né? E às vezes eu sei que é meio enjoado, né, a gente apresentar, né, assim, os alunos sofrem comigo nas aulas por conta disso, né? Porque com esse método aqui, nós somos obrigados a dar provas de que algo foi dito, dar provas de que o autor falou aquilo mesmo, né? Sem colocar nada na boca dele que não esteja de fato lá. E aí essa exigência de rigor, de apresentar provas de que você entendeu o que está sendo dito, né, e de que o autor também disse aquilo mesmo, torna evidentemente o trabalho muito cansativo e exigente, né? Mas eu não acho que seja possível abrir mão disso, né? Assim, é o único caminho que a gente tem para poder fazer isso. Sim. Um aspecto importante no seu texto, que você já até mencionou um pouco nos resultados, é essa ideia de que o Fayol não foi muito bem sucedido nessa aplicação do método experimental. Por que você acha que isso aconteceu? E aproveitando isso, né, eu preciso falar um pouco também dessa tentativa reiterada que nós temos no pensamento administrativo de tentar fazer relações com as ciências naturais, né, que você menciona no texto algumas outras tentativas disso.
O Fayol, ele... Assim, olha, eu posso dizer isso com toda segurança. A gente tem que lembrar também, assim, estou falando aqui de um autor, né, nas 2 primeiras décadas do século XX, né? A estatística, por exemplo, estava embrionária ainda, né? Não estava uma coisa muito desenvolvida, né? E o Fayol, assim, ele não estava, naquele momento histórico ali, talvez ele não estava em condições objetivas e subjetivas, né? Ele não tinha aptidões, me parece, para atender à altura das exigências de um método experimental do Claude Bernard. Eu digo para vocês, gente, pega esse texto do Claude Bernard para ler. Tem inglês também, tem francês e inglês, né? Se alguém depois se interessar, eu posso compartilhar os links para vocês darem uma lida. E é um negócio, realmente é um negócio de um trabalho de uma pessoa genial. Eu não tô... Vale a pena a leitura, porque realmente é um negócio muito interessante, né? Mas o Fayol não estava em condições, naquele momento, de transpor essa acepção laboratorial que eu dizia, né, para o plano social. Ele não tinha condições, ele não tinha ferramental para isso, mas também não as desenvolveu. Entendeu? Não estavam prontas, mas ele também não gastou tempo para fazer isso aí. Olha, então vamos replicar. Então o que seria um laboratório para fazer experiência administrativa? Então tem que ter um grupo aqui, um outro grupo ali, né? Esse grupo aqui é de controle, funciona em condições normais. Esse aqui a gente introduz variações e vê que tipo de comportamento que tem, né? Enfim, uma série de que vão se sofisticando ao longo do século XX, né? Todo, né? Então, assim, para a época do Fayol isso não estava posto, não estava colocado. Mas a coisa muda um pouco de figura a partir exatamente dos anos 30, não por acaso, com Henderson e Elton Mayo. O Henderson e o Mayo fundam, né, exatamente um laboratório lá em Harvard para poder fazer esse tipo de coisa, e a parceria com aquela empresa que ficava lá naquele bairro em Chicago, em Hawthorne, né, fez história, aqueles experimentos, exatamente com base tentando fazer esse tipo de coisa, né, assim, de separar lá grupos de controle, fazer verificações e tudo mais. Eles próprios também foram criticados por baixo rigor científico, aí são outras questões. Mas esse problema do método experimental, ele vai cortar o século XX e vai ganhando sofisticações monumentais, né? Inclusive no plano empresarial mesmo. A ponto de hoje, por exemplo, isso é muito mais desenvolvido facilitado pelo uso de câmeras, né? E por tecnologia da informação, que permite, inclusive, haveria um debate ético necessário sobre isso, né? Porque elas investigam o nosso comportamento em lugares, por exemplo, em supermercados, né? Expressões faciais, como é que a gente anda, para onde que a gente olha e tudo mais, para poder interferir nos nossos comportamentos. Aquilo é um tipo de experimento, né? Tem o tal do nude, né, que é muito utilizado para poder influenciar o comportamento de usuários de internet. Também é uma forma de experimentação, né? Então, assim, nós somos cobaias de vários experimentos, a gente nem sabe, o que fere, evidentemente, preceitos éticos aí sérios, a gente teria que discutir. Mas, enfim, então o Fayol não estava em condições de fazer isso naquela época dele, né? Então esse é um primeiro ponto assim, que me parece que é muito importante, né, de dizer, né? Agora, essas tentativas de fazer essa aproximação da ciência da natureza, eu acho esse problema assim, interessantíssimo e ao mesmo tempo ele é muito mais complexo do que parece, né? E eu digo isso porque, assim, é óbvio que a gente sabe assim, microscópios são inúteis, né, para a gente poder investigar fenômeno social, né? Microscópio. Então é um instrumento, um método ali que não, enfim, que não corresponde, né, à natureza da coisa que a gente está interessado. Então esse é um primeiro ponto, assim, eu acho que tem a ver, o problema do método tem a ver muito com a natureza da coisa a ser investigada, né? Então a gente tem esse lado, esse ambiente natural, esse ambiente social, né, que tem naturezas distintas, mas é muito comum a tentativa de fazer esse salto direto, né, do natural para o social, e tem várias consequências disso, mas também tem uma posição que reage a isso e pode ser até prejudicial para o próprio avanço científico sobre o próprio fenômeno social, né? E eu acho isso destacável, assim, porque a gente tem tendências, geralmente, de ficar muito nessa posição, ou seja, de ver as consequências problemáticas da transposição de métodos da ciência da natureza para o social. A gente tende a ficar nessa posição. Mas isso não pode ser totalmente obstruído. Eu vou explicar porque fica parecendo herético, né? Mas veja bem,
de um lado, essa transposição direta, que é o mais frequente, que a gente viu no século XX, ela produz uma série de consequências. Primeiro que muitos desses métodos aplicados às ciências da natureza não são transponíveis assim, né, para a dimensão social, de modo tão simples, né? Porque isso provoca a imputação de uma série de coisas indevidas, né? Ou seja, coisas que pertencem puramente ao plano orgânico, é imputado ao social, mas que não pertence ao plano social porque nele está superado, né? Uma série de coisas. Então, essas afirmações, por exemplo, né, de que hoje em dia é muito comum te ver isso, né? Por exemplo, a redução da explicação de fenômenos sociais ao DNA, por exemplo. Esse tipo de coisa, né? Então, isso é perigosíssimo, né? E existem exemplos mais próximos da gente aqui, essa ideia do equilíbrio natural que eu mesmo mencionava. Olha, assim como os organismos vivos, né, têm um equilíbrio interno com o seu ambiente, logo a empresa também, pensada como organismo, tem também um equilíbrio natural, né, que só é prejudicada por variáveis externas, então, enfim, ou indevidas, né? Então tem esse problema ali, esse é um problema que me parece assim, é muito frequente, né? E o próprio Fayol fez isso, né? Chamava a empresa de corpo, pegava a empresa para pensar exatamente como se fosse uma célula ali e tal, enfim, né? Então tem uma série de problemas nisso. E assim, me parece que os problemas principais é que isso acaba favorecendo, obviamente, a naturalização de problemas sociais, né? Naturalização de coisas que estão por igual divisão natureza, divisão trabalho. O próprio Fayol dizia isso, existe uma divisão trabalho na empresa, mas por quê? Porque a divisão trabalho é um fato da natureza, ponto. Então é por isso. Então assim, você naturaliza as coisas do social, que eu acho que são problemáticas, né? Quando não também você apaga as contradições, né, sociais existentes por meio dessa imputação do orgânico para o social, né, de pensar a empresa como se fosse uma coisa orgânica. Agora, por outro lado, tem eu acho sempre importante dizer isso, né? Por exemplo, com relação à estatística e à matemática e coisas parecidas. Existe uma reação que, para mim, na minha opinião, é claramente romântica, quando começa a dizer, por exemplo, que a estatística e a matemática são métodos só aplicados ou só necessários para o plano da ciência da natureza e que isso seria, portanto, uma intrusão, né, sobre o fenômeno social que não teria nada a ver, né? E aí, enfim, toda pessoa que trabalha com matemática e estatística no plano social automaticamente se torna um positivistão, algo assim, né, um positivista, né? Essa reação me parece que ela é muito característica da nossa área hoje, né? Em particular dos estudos organizacionais, porque há uma predominância dessa reação romântica, assim, né? Me parece. Mas isso também é uma falsidade, né? Isso pode criar uma série de impeditivos, porque tem várias coisas do plano social que vão requerer estatística. Como é que você vai estudar, por exemplo, né? Eu vivo dizendo isso, para mim é um exemplo, para a gente nos interessa, né? Como é que você vai estudar a acumulação do capital sem estatística? Sem, de repente, até uma econometria? Não tem jeito, cara, assim, é necessário, né? Precisa daquilo. Então, assim, eu acho que isso... ou seja, o fato de você usar estatística para isso não quer dizer que você está imputando ao final social características do orgânico. Percebe? Então, mas quando a reação romântica ela é colocada, ela inibe, né? Então, nós estaríamos fadados a conhecer apenas problemas qualitativos, já que toda ordem do quantitativo, do numérico, estaria condenado a ser algo da natureza, ou da ciência da natureza, ou, enfim, imprestável, né, para os fenômenos sociais. Então, assim, eu acho que esses dois problemas eu mencionaria, assim, como... os dois são faces da mesma moeda. Sim, né? Sim. Faces opostas da mesma moeda. Sim. E, de uma maneira geral... Qual seria o impacto que você vê da pesquisa para a administração e aí também tanto para graduação quanto para pós-graduação? Olha, eu acho, assim, acho que a primeira coisa que é interessante para a gente pensar na formação dos discentes, né, por conta desse tipo de abordagem, né, dos discentes da graduação e também da pós, né, eu acho que uma primeira coisa, assim, pode parecer uma coisa piegas, né, assim, mas ainda acho que a tarefa científica primária é estabelecer a verdade das coisas.
Isso pode parecer uma coisa hoje meio sem lugar, né? Até porque, digamos assim, hoje essa verdade das coisas, né, ela ganhou um grau de relativização tão grande, inclusive por parte da própria academia, né, que criou assim, que ajudou a criar um mundo profundamente perigoso. Inclusive, grandes problemas que a gente observa hoje, cotidianamente, que a gente está verificando no plano político, né, e tal, tem a ver com a depreciação dessa tarefa científica primária, né, de estabelecer a verdade das coisas. Então, acho que a primeira coisa fundamental que esse tipo de pesquisa tem é isso, olha, existe sim ali o impulso de estabelecer a verdade objetiva dos fatos, pelos que explicam, né, a relação entre o Fayol e o método experimental do Claude Bernard. Isso é importantíssimo, de estabelecer essa verdade, de chegar à capacidade nossa de explicitar como foi essa relação, né, a verdade desses fatos aí, e de demonstrar o que teria se passado, portanto, né, o que aconteceu ali entre essas duas coisas, portanto, né? Então essa é a primeira coisa que me parece assim, que é fundamental, né? Eu acho que uma segunda coisa que me parece que também é muito importante ajuda a formar um tipo de um senso crítico, assim, né, com relação às ideias dos autores. E eu digo senso crítico assim, muito porque frequentemente essas ideias quase sempre são apresentadas para a gente como se fossem auto-evidentes, né, como se elas fossem prontas e acabadas, assim. Então me parece que esse tipo de pesquisa também ajuda a formar um senso crítico que paralisa um pouco ou ajuda a dissolver esse caráter meio acabado, né? E isso não quer dizer, me parece, um senso crítico apenas sobre o passado, apenas sobre o que se passou, mas ajuda também a formar, eu acho que um senso crítico com relação ao próprio presente, né? Em certa medida, assim. Isso me amarra com essa questão desse ímpeto da verdade, né, das tarefas científicas que eu mencionei anteriormente, e por um motivo acho que muito especial, né, assim, eu não sei outras áreas, talvez isso também seja verdade, outras áreas das ciências sociais, né, em particular, talvez outras áreas da ciência da vida também, mas enfim, a administração, na minha opinião, pelo menos que eu percebo, ela é muito claramente porosa a misticismos, né, de tudo quanto é tipo, assim. E hoje isso está muito incidente, assim, muito forte, né? E eu acho que é uma tarefa nossa, assim, é muito porosa a espiritualismos mesmo, né? A misticismo, espiritualismo, e eu até entendo as razões do porquê, porque eles também ajudam a dar respostas, né? Ajudam a dar um certo, vamos dizer assim, a preencher talvez certas aspirações, né, de sucesso, né, pessoal, econômico. Então essas ideias, elas podem servir ao pragmatismo, né? Então eu já vi de tudo, né? Então eu já vi plateia lotada de alunos de administração assistindo uma numeróloga, sabe? Para falar do poder da numerologia para os negócios, assim. Isso que eu estou querendo dizer, nesse nível de coisa, né, que a gente chega. A nossa área é porosa a isso. Então eu acho que forjar também senso crítico no presente, nesses textos, eles são muito úteis para isso, né? Assim, me parece que isso para graduação também, mas também para pós-graduação, né? Eu acho num sentido semelhante. E na pós-graduação mais em particular, porque assim, só que eu acho que serve para graduação também, né? Até porque os alunos da graduação vão estar em algum momento ligados à pesquisa, seja por iniciação científica, mas também pelos seus TCCs, porque todos são obrigados a fazer, né? Isso pode ser, inclusive, alternativa de pesquisa, né, de TCC também, né? Mas aí volto a dizer, na pós-graduação isso talvez seja mais óbvio, por conta das tarefas da pesquisa do mestrado, do doutorado, né? Enfim, então também abre um leque de possibilidades que é muito carente na nossa área, assim, sabe? A pesquisa sobre isso é muitíssimo carente, Se der margem, eu posso falar um pouco mais sobre isso também, não sei, dependendo de como é que for o andamento aqui. Mas eu diria assim, que o impacto inicialmente são esses. Não, sem dúvida, se você quiser depois avançar, inclusive, acho que uma pergunta final, e aí também considerando o aspecto do estágio científico, né, que a gente está hoje na nossa área, como é que se avalia
essa pesquisa à luz do estágio atual que nós temos de pesquisa a respeito da história da administração. Então, é essa questão que eu acho interessante. Assim, na primeira parte do dia, a gente tratou da história da administração, mas nessa linha da história de empresa, né? Nessa linha aqui agora, a gente está pegando mais a história do pensamento administrativo, né? E isso me ajuda exatamente a conectar o que eu estava terminando falando antes, tentando, se tivesse brecha, para abrir um pouco mais, né? No Brasil, a gente tem uma coisa que é muito curiosa, assim, eu até me arrisco a dizer, assim, que em parte, né? No Brasil, a gente teve uma tendência de ter livros que faziam uma compilação de ideias, né? Então, o que é o Taylorismo, o que é o Fordismo e tal, o que é o Fayolismo. A gente teve livros disso no Brasil muito cedo já, né? Na década de 40, tem um Ribeiro que já produzia esse tipo de coisa, mas até antes dele, né? Por incrível que pareça, assim, a primeira aparição que eu encontrei em termos de material assim, foi no Hermann, né? na contabilidade, falando do fayolismo, né? Aplicado lá no setor que ele trabalhava isso na década de 20 para 30. Enfim, então assim, né, a gente consegue encontrar assim, mais compilações, né, essas compilações, né, da história da administração, e isso é uma linha que é dominante. Então ainda hoje, depois vê que é Venato, né, que faz compilação das ideias, né? Depois disso tem várias outras compilações, inclusive as mais contemporâneas, que eu vou me abster de citar nomes, né, para não ficar citando, mas tem várias compilações, assim, que é basicamente isso, a apresentação das ideias centrais dos autores, né, enfim. Essa é uma linha, me parece que é dominante, mas é uma linha dominante também por uma razão, assim, porque me parece que é muito mais a pretensão de produzir uma mercadoria vendável, né, do que de fato um exercício científico acadêmico com relação a essas ideias, né, de estudo, né, de fato. Então, acabam gerando mais problemas do que às vezes realmente esclarecimento, né? Então essa é uma linha, me parece muito, muito marcante, assim. Mas a gente tem outras pessoas interessantes no país, né? Tem o Guerreiro Ramos, que tem aquele livro tentando fazer uma história da administração lá, só que da Organização Racional ao Trabalho, mas ali já não era tanto assim, né, do pensamento administrativo propriamente dito, mas tem muita referência ao Taylorismo, né? Tem aquela professora da FGV, a Varlis, que também fez tem um compilado, né, só que ela fez uma coisa meio imbricando já a administração e teoria das organizações, que estava começando a se deslanchar. Se não me engano, o livro dela é dos anos 50, né? Final dos anos 50, se não me engano, 58, uma coisa assim, a primeira edição. Posso estar enganado, falando de cabeça, né? Mas tem o Lodge, depois, que fez um livro também sobre história da administração. Tem lá os marxistas também, né? Os não tão marxistas assim, mas os marxistas anarquizantes, né, como é o Maurício Trachtenberg, né, que tem livros sobre ideologia e administração. Enfim, tem o próprio Mota também, né, que enfim, tem algumas ligações com isso, e depois fez um livro de compilação também, enfim. Então assim, a gente tem essas linhas todas aí. E eu acho que hoje na pesquisa, na nossa área, em termos de pensamento administrativo, né? Porque história de empresa, na primeira parte que a gente estava discutindo, a gente vai encontrar muito mais na economia, né, do que na área de administração. Mas na área de pesquisa, sobre esse tema específico, né, mais ligado ao pensamento administrativo, assim, eu tenho observado que tem predominado às vezes talvez um impulso maior, talvez tem mais gente envolvida numa linha de pesquisa mais pós-moderna, né? Embora a preocupação deles não seja tanto assim com desbravar o pensamento administrativo, né, no Brasil em particular. Tem muitos interessados muito em memórias, né, das empresas, mas acaba aparecendo o pensamento administrativo ali. Muita gente preocupada com a administração no período da ditadura militar, né, e coisas que tais. E assim, me parece que, portanto, é quase como se houvesse uma lacuna mesmo, assim, tem pouco esforço ainda para se estudar a história da administração no país, seja na linha da história de empresa, mas como eu disse, a economia tem muita coisa que a gente teria que aproveitar, né? Mas a história do pensamento administrativo é uma coisa assim absurdamente lacunar. E a lacuna pode parecer, para quem está ouvindo assim, não percebe o tamanho do buraco, né, da lacuna, mas se vocês começarem a comparar a lacuna que nós temos
Não, o que nós temos de história do pensamento administrativo, comparativamente com a história do pensamento econômico no Brasil, você vai ver o tamanho da lacuna. É gigantesca, né? Isso por uma série de razões, assim, que me parece que na economia, por exemplo, é obrigado, né, você ter 10% da carga horária dedicada à história da economia, à história do pensamento econômico, né? Na administração a gente não tem essa obrigatoriedade. E aí logo os alunos de graduação passam sem ter essa bagagem. Logo esses alunos se tornam professores. Eles também não tiveram essa bagagem. Isso nos mestrados também é ausente, né? Aí eles se tornam doutores. E nos doutorados também isso é ausente. Aí eles se tornam professores que não conhecem, não têm a formação sobre a história da administração no país. Ou seja, é uma grande área de importante pesquisa, né? Seja da história de empresas, seja da história do pensamento administrativo, e que é profundamente lacunar, né? E a gente está aí tentando, né? Então, assim, estamos abertos a mais colaborações, né? Quanto mais gente interessada, melhor, né? Com certeza. Esse grupo de pesquisa é exatamente dedicado para esse tipo de coisa. A gente tem grupo de estudo também, né? Então, quem tiver interessado também, quiser se aproximar, quanto mais gente, melhor, né? Você é sempre muito bem-vindo. Bom, então, em relação às perguntas, eu acho que eram essas. Eu acho que, mais do que qualquer coisa, a sua fala, as suas explicações são um grande convite à leitura do texto, né? Quem ainda não pôde ler, o texto tem acesso gratuito, vocês têm um link, vale muito a pena. E agora eu gostaria de abrir para questões, né, dos ouvintes, tanto presencialmente quanto o pessoal que está nos acompanhando pelo Google Meet. Quem tiver questões aí. É exatamente isso, assim. Essa presença, essa marca, né, da biologia ali, no faiolismo, eu acho que tem a ver muito com coisas que aconteceram, assim, com a reputação que a biologia vinha adquirindo, né? Tem que lembrar que o darwinismo já fazia audiência, né, no século XIX. A biologia me parecia que era aquela ciência que tinha ganhado muito, que tinha avançado muito, né? E eu acho isso muito curioso, assim, porque a economia, embora ela tenha elementos também dessa influência da biologia, ela teve uma tentativa muito mais de se espelhar na física, né, na transição do século XIX para o século XX. De tentar, ou seja, a ambição toda era tentar forjar uma ciência econômica tal qual é a ciência física, né? Obviamente que, enfim, né, não me parece que vai ser bem sucedido, né, nessa direção, né? Mas ainda hoje tem gente pleno dessa convicção, né, dessa necessidade de fazer, portanto, aí uma verdadeira física social, né, como esperava fazer o próprio Comte, né, né? E eu acho interessante, assim, mas o Fayol ele já tinha essas marcas da biologia desde 1900, mas eu não consigo dizer de fato, assim, a que isso responde, né? Assim, qual é a influência de fato que o Fayol tem para se falar sobre essa questão, para ter essa influência da biologia, né? Mas certamente é porque isso me parece, assim, fazia parte do cenário social, econômico e político da França de então, né? E era comum, e foi comum, né, as ciências sociais em geral tentar ganhar terreno se associando a esses avanços da física, da biologia, né? E assim por diante. E o Fayol é mais um exemplar disso, né? Ele é mais um exemplar desse movimento meio geral que a gente percebe naquela transição ali. Mas aí eu acho interessante, ou seja, ele já fazia afirmações associadas à biologia, tentando exatamente nisso, ou seja, pensando a empresa como se fosse um organismo vivo, né? E isso assim, claro que isso não existe no Fayol sem contradições, porque às vezes ele se desdiz, né, em alguns lugares, em alguns momentos, né, na sua elaboração, mas, ou seja, ele não consegue levar essa analogia até as últimas consequências, né, porque, por exemplo, no mundo biológico não existe salário, né? E aí eu acho interessante que quando entra o assunto sobre salário, remuneração, essas coisas,
ou de subordinação dos interesses, por exemplo, individuais, os interesses gerais, aí a analogia biológica desaparece com uma facilidade incrível, né? E ele também não explica por que desapareceu, né? Então, assim, mas para várias outras coisas, a analogia se presta para finalidades ali, né? Então, assim, é muito claro essa associação, mas de fato ele é muito influenciado por essas coisas que rodavam ali, né? E ele cita o Comte, o Comte é o único autor que ele cita de fato, o Comte, né? Que ele cita de fato lá no texto de 1916, né? A obra magna, né? Mas ele não cita mais nenhum outro. Mas se ele fosse um tão profundo seguidor assim tão adepto do método experimental, ele não teria citado, né? Em 16. Então por que ele citou o Comte e não citou o Bernard, que seria ali o método fundamental para a administração experimental? Então eu acho isso, assim, ele foi influenciado de fato por essa coisa da biologia, e essa influência da biologia não é uma particularidade do Fayol, né? A gente vai ver isso no século XX todinho, até, enfim, correntes dos anos 90, né? A ecologia populacional, por exemplo, que é tentar tratar as empresas ali, né, o seu surgimento e fenecimento, meio que usando exatamente como se fosse uma população, né, como se fosse populações animais, enfim, inspirando na ecologia, né, por ser uma ecologia populacional, né. A teoria da contingência, né, assim, que acaba que essa ideia dos organismos, né, tem empresas que se organizam como se fossem organismos e tal. Então, assim, é uma coisa muito presente no século XX todo, né? Mas eu acho curioso de dizer que Fayol talvez tenha sido o primeiro a fazer isso na nossa área, né? Antes de Harvard. Mas ele não é reconhecido por isso, ele é reconhecido pelo cara que está na escola clássica, que por sua vez é mecânica, né? Estabelece princípios. Estabelece princípios e que pensa a empresa exatamente como se fosse mecânico, assim. Mas não é nada disso, né? Na verdade, ele pensa como se fosse biológico, mas eu acho que em termos essenciais nem é essa operação biológica que é a mais fundamental, né, na minha opinião, na forma que ele constrói, que tem a ver com o senso de medida, como eu já falei anteriormente. Me parece que isso é mais chave no fayolismo, sabe, para entender o que é o fayolismo, do que a própria analogia biológica, embora a analogia biológica seja um elemento importantíssimo ali. Não sei se eu respondi aí, Ué. Eu não sei se eu deixei passar, mas também o tempo não me permitiu avançar muito nisso, né? Essa questão aí do senso de medida, você comentou lá no começo, apresentando a primeira pergunta, né, do Leandro, né? De alguma maneira, essa questão de senso de medida, ali, uma busca de mediania, enfim, desagou lá naquele outro artigo, né? Essa questão de terceira via, se tem alguma relação uma coisa com a outra, e aí eu faço esses parênteses, né? Enfim, talvez pela carga de leitura que eu venho tendo, né? Enfim, de outras áreas específicas, outras formas de tratar questões de pensamento, né? Os autores sempre colocam essa questão de núcleo duro, né? Então, como que esse núcleo duro ele orienta, né? Enfim, os desdobramentos desse ideário lá na frente, enfim, seria alguma relação? Entendi. E se não, né? Então, como é que, a partir da análise imanente, como é que você estaria tratando essa questão? Não, eu entendi, sim. Na verdade, essa conexão que você fez aí é muito boa, porque essa primeira conexão, porque a princípio não tem entre senso de medida, no sentido da praxis administrativa, né? Com aquela questão da discussão da terceira via. Mas assim, é possível reconhecer, às vezes, você pegando o Fayol, né? Exatamente nessa segunda discussão, porque esse problema que o Rodrigo está levantando na terceira via tem a ver mais com o plano político do Fayol, né? É o Fayol tentando dar respostas à dimensão mais global da economia francesa, que tem a ver com a administração política, né, que a gente também trabalha. Mas é muito curioso. Do liberalismo, do marxismo. Mas é muito curioso isso também, assim, que nele tem essa coisa da mediania, e lá também aparece um plano também, portanto, dessa administração política, né? Que aí, ou seja, é tentar encontrar, e isso é uma coisa muito marcante na sociedade francesa, mas isso remonta à Grécia Antiga, né? De que, e eu ainda hoje ouço isso no jornalismo, né? Que a verdade está sempre no meio.
né, entre os extremos. Então a verdade está sempre no meio. O Aristóteles dizia isso, né? Que o meio é a virtude ali entre os extremos, né? Então encontrar esse meio aí. E aí eu acho interessante porque o que o Rodrigo está perguntando tem uma conexão interessante, assim, porque aquele exemplo que eu dei, né? Olha, muito ou pouco eles dão trabalho, né? Não é nem muito nem pouco, é algum lugar no meio ali, né? Em algum ponto intermediário. E na dimensão política, o Fayol deu respostas muito semelhantes, né? Que é exatamente essa ideia de não ser nem aquele liberalismo ortodoxo, que já não funcionava mais, e ele admitia, portanto, a entrada de sindicatos, articulando sindicatos patronais com sindicatos de trabalhadores, né? Dentro de uma coordenação do Estado, né? Ou seja, claramente assim, uma aproximação daquela ideia de corporativismo, mas ao mesmo tempo, ele admitia isso, mas não aceitava, portanto, o caminho também russo de um socialismo, né? Então, para ele seria radical, né? Então, para evitar aquilo lá, ele admitia algum lugar intermediário ali, né? Ou seja, terceira via, né? Seria também uma mediania ali. Esse problema da mediania no Fayol está para ser escrito ainda. Assim, eu tenho muitas notas, mas ainda não fiz ainda uma organização para poder escrever só sobre isso, né? Me parece que é um negócio muito chave, assim, sabe, do fayolismo, né, em particular. E que, assim, sinceramente, eu cansei de ver, né, que eu dou aulas do Fayol baseado nos livros didáticos há muitas décadas, 2 décadas pelo menos, e eu nunca tinha visto isso, né, assim, é impressionante. Não tem nos livros didáticos isso, sabe? E quando você vai lá, no Fayol, você percebe que isso é o cerne da questão. Não é os princípios, sabe? Não é ali o cerne da questão para ele, e o que expressaria muito bem o que é administração, né, é exatamente esse senso de medida. E eu volto a dizer, o que é esse senso de medida, né? E que serve para a administração política, né, também, né? É isso, ou seja, diante das circunstâncias variáveis e diante de um alvo pré-definido, você vai fazendo escolhas e ajustando essa medida conforme essas coisas estão em movimento, né? Então é um troço vivo, né? É um permanente ajuste à luz das circunstâncias e das finalidades econômicas que, enfim, né, estão colocadas. É impressionante isso, assim, como é que eu acho que o Fayol ele teria que ser reconhecido muito mais por isso, porque ele capturou melhor isso do que outros autores, né? Na minha opinião, assim, essa coisa do que é administração, né? Então, reconhecendo isso, olha, é uma prática administrativa, né? É uma prática social, não é uma ciência. Eu acho que, inclusive, essa ideia do Fayol com ciência e sei lá o que, experimental e tal, atrapalha mais do que ajuda a entender a essência do fayolismo como senso de medida, e ele capturando, me parece algo muito essencial de uma prática social, né? Que não é em si uma ciência. Ela pode ser informada por ciências, sim, mas ela é uma prática social, né? Então, e acho que isso, quando o Fayol começa a coisa de experimento para cá e para lá, isso nubla aquilo que ele de fato tinha conseguido capturar, que me parece que é muito mais emblemático do que é mesmo, né? Da prática social ali, enfim, né, tendo que entre conflito social, entre interesses divergentes, né, entre tendências divergentes, você ir ajustando permanentemente à luz das circunstâncias mutantes. E é uma coisa, volto a dizer, essa ideia de você ajustar as circunstâncias é um negócio que só vai aparecer de modo muito claro na administração, volto a dizer, nessa discussão dos anos 70 da teoria da contingência. Mas está lá no Fayol, né, embrionariamente desenvolvido, né, mas está lá, né? Então, como é que eu vou estruturar uma empresa? Qual a estrutura? Eu não sei, a priori. Muito centralizada ou muito descentralizada? Isso, dado o objetivo econômico da empresa, dadas as circunstâncias variáveis, essa estrutura pode ser modificada à luz das circunstâncias. Esse é fayolismo. Mas a gente só vai ver isso em teoria da contingência estrutural nos anos 70. Então é impressionante, cara, assim, é impressionante. E aí, o que mais me impressiona é o fato de que nós só vamos descobrir isso em 2023, 2022, né? Porque é o que a gente tem acumulado, simplesmente ignorou essas coisas, né? A gente prefere as caricaturas, né? Como eu vivo dizendo. Eu acho que, só fazer um comentário rápido, né, considerando essa pergunta do Rodrigo, que ela é muito interessante mesmo, porque quando a gente começa a olhar para essas coisas, né, do Fayol, e que exatamente o fato dele estar orientado
para a realidade da administração, que é se essa prática social, que é uma escolha de alternativas que podem ou não dar certo, que vão se ajustando, né? E que isso, de fato, impede que ela seja uma ciência, porque a finalidade é totalmente diferente da finalidade da ciência, mostra como, às vezes, até na nossa área, tem algumas discussões que são muito, assim, são falsas, né? Porque a gente tem gente discutindo se a administração é uma ciência, se a administração é uma arte, se a administração é não sei mais o que, né? E assim, a resposta ela é muito mais simples, muito mais clara e já está feita há uma centena de anos, né? Eu acho muito interessante isso. Então assim, considerando que eu acho que talvez acho que não tem mais questões, né? Nem tempo também. Eu queria pedir também palmas para o Elcemir, né, por esse trabalho. Bom, chegamos ao final do episódio de hoje, mas enquanto a gente não volta com outro episódio, não deixem de acompanhar os textos no nosso blog, Resultado Geral, blog de crítica da economia política. Inclusive, como eu alertei no último episódio, a gente também está recebendo colaborações. Portanto, se você quiser publicar lá um texto seu, pode enviar para o e-mail blogresultadogeral@gmail.com. Posto isso, a gente se vê na próxima. Até lá!